Sexta-feira nós tivemos um culto gostoso. Nós aproveitamos e agradecemos a Deus por mais um ano de vida que eu completei. E já de antemão agradeço aos irmãos pelas felicitações, as bênçãos declaradas, pelos presentes. Amém? Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Eu falo sempre aqui que eu gosto muito de presente. Os irmãos levam a sério esse negócio. Não precisa levar tão a sério assim não, irmãos. Não precisa dar não. Mas eu fico feliz. Eu falo assim para a pastora que as pessoas não sabem o quanto que me agrada quando me dão essas coisas. E eu não sou daquele tipo que quero a questão, ter a coisa, mas o carinho mesmo. É isso que eu fico feliz de ver, o carinho dos irmãos. E eu louvo a Deus pela vida dos irmãos. Amém? Nessa noite Deus tem uma palavra aos nossos corações. E eu gostaria que você não ficasse desperto daquilo que Deus tem para falar com você. Eu tenho ministrado aqui que nós estamos vendo um tempo onde há um espírito de distração. E eu quero que você não permita que esse espírito de distração, quando eu falo espírito, eu não estou falando maligno, amém? Estou falando um espírito em questão de algo que paira. E não quero que você permita que essa distração venha sobre a tua vida. Você tem duas opções nessa noite: sair daqui com a letra, sair daqui com o conhecimento, e você pode escolher sair daqui com entendimento. Que você saia daqui entendendo o propósito de Deus. Que você saia daqui entendendo aquilo que Deus tem para a tua vida. Todo culto deve ser um marco na nossa vida. Gente, de hipótese nenhuma pode aceitar que é mais um culto. Esse é o segundo culto do mês. Hoje é o culto de Santa Ceia. Não, a gente tem que dizer: Senhor, eu quero ser marcado. Nenhum encontro com Cristo, querido, era qualquer encontro. E se você crê que Ele está aqui nesta noite, não pode ser só mais um encontro. Deve ser um encontro que você saia marcado. Amém? Que você saia com alguma coisa daqui. Ou melhor, que você saia sem alguma coisa daqui. Em nome de Jesus. Com Deus é assim, querido. A gente vem para dar e sai sem nada, né? Sem a nossa vontade, sem a nossa prepotência. Que o Senhor Jesus tire alguma coisa de você nessa noite. Assim como Ele fez com Jacó em Peniel. Jacó tinha o movimento das pernas, eu sei o movimento. Mas para a glória do Senhor, que você saia daqui marcado, em nome de Jesus. João capítulo 6, versículo 2, quem achou, diga amém. Eu vou ler a partir do versículo 1. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Versículo 2: seguia-o numerosa multidão, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Versículo 2 novamente: seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Senhor Deus, ministra a palavra do Senhor nessa noite. Revela-nos o teu querer, ó Deus, em nome de Jesus. Ó Pai, que o teu Espírito Santo, Senhor, assim como foi falado aqui na ministração do louvor, que o teu Espírito Santo tenha liberdade para ministrar, pois a tua palavra diz: aonde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. Que o teu Espírito Santo, Senhor, encontre neste lugar um ambiente favorável para manifestar, para curar, para transformar, para libertar, em nome de Jesus. Senhor, a tua palavra nos diz que conforme Jesus caminhava, pessoas eram curadas. Conforme Jesus caminhava, pessoas eram libertas. Senhor, em nome de Jesus, conforme o Senhor for ministrando, vai curando, vai libertando, vai transformando, Senhor, nesta noite. Em nome de Jesus, esse é o desejo do nosso coração. Que seja, Senhor, um culto de movimento do céu. Que seja um culto do reino, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar.
Eu tenho buscado algumas coisas de Deus nesses tempos. A gente costuma dizer nesses últimos tempos. É porque a gente crê que há um Maranatá, há um hora vem. Nós cremos que Jesus breve virá. E por isso a gente tem o hábito de dizer nos últimos tempos. E nesses tempos eu tenho buscado algo de Deus. E eu tenho olhado para alguns movimentos do céu. Se você olhar na Bíblia, você vai ver que tudo que Deus fez, antes houve um movimento. Antes que Jesus viesse, houve um movimento no céu. Houve um movimento nos astros. Eu não estou falando aqui nessa noite de astrologia. Mas estou falando do último céu. Eu estou falando daquilo que Deus faz. Amém? A estrela na chegada de Jesus era apenas um sinal. Mas existem movimentos no céu. E eu tenho buscado algo porque eu tenho percebido um movimento no céu. Sobre aquilo que o Senhor tem para nós nesses últimos dias. E eu tenho ficado entusiasmado. Porque grandes coisas o Senhor tem para nós. Amém? E é algo que mexe com o meu espírito. Eu creio que mexe com o teu espírito. Que o Senhor tem grandes coisas para fazer nesse tempo. E isso, querido, quando a gente sente essa vontade de entender o que Deus quer fazer, a gente começa a buscar. E quando a gente busca, a gente encontra, amém? A palavra do Senhor diz que se nós batermos na porta, a porta se abre. Se nós buscarmos, nós acharíamos. Lá em 2 Crônicas, a palavra de Deus diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se prostrar, se arrepender dos seus maus caminhos e orar, eu ouvirei dos céus, virei e sararei a vossa terra. Se nós buscarmos o Senhor nos ouve. Amém? E o Senhor tem falado não só nesse lugar, mas o Senhor tem falado no mundo inteiro sobre uma vida alinhada na sua presença. E ontem, eu conversando com os irmãos queridos, o Senhor começou a ministrar as nossas vidas sobre tipos de relacionamento com Jesus. E no que nós fomos conversando, o Senhor foi ministrando. E eu falei: peraí, deixa eu anotar isso que o Senhor está falando aqui, porque eu quero compartilhar com a igreja. E nessa noite, querido, com base nesse texto, eu quero trazer para os irmãos alguns grupos de pessoas que foram presentes no ministério de Jesus. O texto que nós lemos de Evangelho segundo João, capítulo 6, versículo 2, diz que seguiam numerosa multidão. Gostaria que você olhasse para a pessoa que está do teu lado, para que esse culto seja um culto dinâmico. Olhe para ele e diga assim: uma multidão seguia Jesus. Diga assim: o Evangelho de Jesus foi marcado por uma multidão. A multidão, ela sempre, querido, é significado, aliás, de sucesso. A gente ouve aí alguns ministérios, a pessoa diz: havia uma multidão. Um pastor, quando ele está feliz, ele fala assim: no meu culto tinha uma multidão. O ministério de Jesus foi, então, aos olhos de alguns, um grande ministério, porque foi um ministério de multidão. Se você olhar todas as passagens bíblicas, aonde estava Jesus, ali estava a multidão. A multidão era um grupo de pessoas que pertenciam ao ministério de Jesus. Mas começa a olhar para a multidão, e você vai ver que Jesus não trabalha com a multidão. Olha para a Bíblia. Olha os apóstolos. Olha as pessoas que Jesus trabalhou pessoalmente. A multidão está presente sempre no ministério de Jesus. Mas Jesus não gasta a sua energia com a multidão. Um segundo grupo de pessoas no ministério de Jesus são aqueles seguidores ocasionais que apareciam
começava a seguir Jesus, depois deixava de seguir. Também a gente vê isso nesses dias. A gente vê pessoas que chegam na igreja e dizem assim: olha, pode contar comigo, eu estou aqui, eu sou pau para toda obra. Pastor, se precisar de pedreiro, eu sou pedreiro. Se precisar de carpinteiro, eu sou carpinteiro. Se precisar pregar, eu prego. Se precisar expulsar demônio, eu expulso. Passa um mês, passa 2 meses, 6 meses, meu irmão abandona. Ele só é um seguidor ocasional. E um outro grupo de pessoas que andaram com Jesus foram os discípulos. Pastor, os 12 disse. Não, houve outros discípulos de Jesus, não propriamente os 12. Os 12 eram apóstolos. Eu gostaria, juntamente com os irmãos, olhar para esses grupos de pessoas, e que nós, nessa noite, vemos olhar para dentro de nós, olhar para esse grupo de pessoas e tentar nos encontrar ali. Amém? Como eu disse, o primeiro grupo de pessoas é a multidão. Diga assim comigo: a multidão. Como eu disse, aonde Jesus andava, tinha 5.000, tinha 10.000. Esses dias eu ministrei sobre a multiplicação. Jesus começou a pregar, a ensinar, aliás. E daqui a pouco tinha 5.000 pessoas. E passou o horário. Ele dizia: e agora? O que esse povo vai comer? E alguém oferece 2 peixes, 5 pães. E Jesus começa a multiplicar. E o povo come. Mas a gente precisa analisar uma coisa. A multidão, ela não é muito comprometida com Jesus. A multidão, ela está sempre ali, presente, porque ela quer alguma coisa. O que atraía a multidão para Jesus? A Bíblia responde: porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Se Jesus aparecesse hoje em Nova Andradina e chegasse alguém perto dele com câncer, e ele estendesse a mão e fosse curado, Jesus não andaria mais aqui em Nova Andradina, porque apareceria gente de todos os bairros, de todos os lugares, e se chegariam a Jesus. Mas a multidão, ela não está muito preocupada para entender quem é Jesus, mas ela está querendo tirar dele aquilo que ela precisa. Então nós poderíamos dizer que a multidão, ela é egoísta, porque a multidão não está muito preocupada com Jesus. Pastor, a multidão está sim, está preocupada com Jesus. Então me mostra onde está a multidão na crucificação. Aonde está a multidão no Pentecostes? Aonde está a multidão quando Jesus aparece na praia? Aonde está a multidão quando Jesus aparece no caminho de Emaús? Porque a multidão, ela não está preocupada com quem é. Jesus também entrou nesse questionamento. E certa vez, ele chega para os seus discípulos e pergunta: quem diz os homens? Ou seja, quem diz a multidão que eu sou? O que eles dizem que eu sou? E os discípulos logo, caminhando com Jesus, respondem: uns dizem que o Senhor é Elias. Outros dizem que o Senhor é João Batista. Outros dizem que o Senhor é algum dos profetas. E Jesus para e faz a pergunta que vai mudar a vida deles. Ele diz: tudo bem, a multidão pensa assim, mas e vocês? Quem dizeis que eu sou? E Pedro, cheio do Espírito Santo, diz a palavra, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor Jesus olha para ele e diz assim: não foi você que pensou isso, mas o Espírito Santo que habita em ti é que disse essas palavras. A multidão, ela não está preocupada se Jesus é o Filho, se ele vai ser rei, se ele não vai ser rei. A multidão, ela quer o milagre. A multidão, ela está em busca daquilo que ela precisa. É muito bonito a gente olhar a mulher do fluxo de sangue e dizer: puxa vida, ela enfrentou a multidão. Eu já preguei isso e vou pregar mais outras vezes. Ela enfrentou
apertou a multidão e tocou na orla das vestes de Jesus. Muito bonito. Mas eu prefiro o centurião que diz assim: o meu servo está horrivelmente enfermo, dá uma palavra, porque eu vou levar para ele, ele vai ser curado. Irmão, se alguém não conhecer quem é que está curando, se alguém não conhecer quem é que está operando, não fala essas coisas. Mas aquela mulher que tocou na orla das vestes de Jesus, ela via ali um profeta, ela poderia ver ali qualquer outra coisa, não necessariamente precisaria ver Jesus como Filho de Deus. Porque a multidão ela não está preocupada de entender quem é Jesus, mas a multidão está preocupada em saber o que Ele pode oferecer, em aquilo que Ele pode trazer de benefício. É isso que a multidão quer. Algumas características da multidão. A multidão tem um relacionamento distante e impessoal. 5.000 pessoas, Jesus pregava, orava, expulsava alguns demônios, curava alguns enfermos, e essa multidão se dissipava. Jesus chegava em outro lugar, e a multidão aparecia, curava, expulsava demônio, a multidão se dissipava. Em outro lugar havia uma nova multidão. As multidões vêm e as multidões vão. Porque diz a palavra que eles viam os sinais. Quem era curado? E eles diziam: eu preciso também ser curado. A multidão, ela tem uma fraca resposta ao desafio da palavra de Deus. Quantas vezes Jesus disse para a multidão: quem quer vir após mim, tome a sua cruz. Quantas vezes Jesus diz: quem quer ser meu discípulo, deixa tudo e segue-me. Quantas vezes Jesus diz para a multidão: ande comigo. E olha na Bíblia, quantos que andaram com Jesus. Existia alguns dentro da multidão que ouviam dizer: eu quero, e quando entendia a proposta, não conseguia continuar, porque a multidão ela tem uma fraca resposta à palavra. Diga assim comigo: a multidão tem uma resposta fraca do desafio da palavra de Deus. A multidão não aceita ser cobrada, porque a multidão ela quer receber aquilo que ela vai buscar. E se isso custar alguma coisa, ela desiste. Olha na Bíblia, Gideão disse: eu preciso de uma multidão. E veio muita gente. E Deus disse: eu não trabalho com multidão. Vamos começar a diminuir isso aí. Os tímidos vão embora. Uma leva. Quem está preocupado mais com a sua casa do que com a guerra, vai embora. Foi uma leva. E 300 homens permaneceram. Eu fiz uma conta certa vez rápida, e a primeira chamada houve 35.000 pessoas. E de 35.000 pessoas, eu acredito que isso seja uma multidão para você. Somente 300. Porque eles não aguentaram o desafio. Eles não aguentaram ter que entregar alguma coisa. A multidão não consegue entregar. A multidão não consegue deixar algumas coisas. Amém? A multidão não se deixa tratar por ninguém. A multidão é totalmente independente. Ela cresce aqui, some, cresce lá. Ninguém a orquestra a multidão. Ninguém a orquestra. Na multidão, o nível de crescimento é baixo. Olha para alguns milagres da multidão. O que aconteceu com eles? Você já se questionou? Eu me questiono. Ah, pastor, é porque a Bíblia não estava muito interessada. Não, porque muitos deles receberam um milagre e continuou sendo multidão. Porque a multidão, ela quer ser beneficiada.
E quando ela recebe um milagre, ela continua sendo multidão. Ela pode deixar de ser multidão por aquele momento, mas daqui a pouco ela vai ter uma nova necessidade e ela vai voltar para aquele grupo que está buscando aquela necessidade. Amém? A multidão, ela vive de aparência. Quem é a multidão? Onde mora? Qual a sua casa? Qual a sua família? Na multidão você não identifica, porque a multidão está só fazendo figuração. Amém? O segundo grupo que seguia Jesus, diga-se comigo, são os seguidores ocasionais. São aqueles que seguem por uma ocasião específica. E nós temos um monte desses na Bíblia. Mas eu gostaria de trazer à sua memória dois: o jovem rico e Nicodemos. O jovem rico era alguém da multidão, mas que por um minuto, por um momento, deixou de ser multidão e se tornou um seguidor. E chegou para Jesus e disse: Jesus, eu quero o Senhor, eu quero andar com o Senhor, o que eu posso fazer? E Jesus logo responde para ele: você quer ser um seguidor? Jesus olha nele e vê um potencial seguidor ali, um potencial discípulo. E Jesus diz: então, eu vou te fazer uma pergunta. Você obedece os mandamentos? Ele diz: tudo. Eu faço tudo, eu honro pai e mãe, eu não mato, eu não roubo, eu não defraudo. Jesus: que bom. Então faz o seguinte: vende tudo o que tem e segue-me. Diz a palavra que a conversa acabou ali. O seguidor acabou ali, o discípulo acabou ali. E diz a palavra que ele virou e foi embora, pois, diz a Bíblia, possuía muitos bens. Não pode vender tudo. Então ele se tornou um discípulo, um seguidor, mas deixou. Isso é um seguidor ocasional. A palavra de Deus diz que Nicodemos, lá em João 3, se você puder abrir lá, está pertinho aí da onde você abriu. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite, pergunte assim pro teu irmão: que hora que ele foi falar com Jesus? Diga assim pro teu irmão: o seguidor ocasional não quer ser percebido, não quer ser reconhecido, e por isso ele tem que ir à noite. E ele então vai de noite. E ele chega para Jesus e diz: Rabi. Faça assim: chique, né? Já pensou alguém chegar aqui para mim e diz: Rabi? Eu tenho que segurar nesse pulso para mim não subir. Mestre. Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes. Diga assim: o seguidor, diga comigo, o seguidor ocasional, ele não entende nada. Ele chega para Jesus e diz: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, pois se não fosse, não operaria esses sinais. Vamos continuar. Porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não podes ver o reino de Deus. Aqui começa a ficar um pouco confuso. Parece que Jesus foi responder um negócio que não tinha nada a ver. Ele chega para Jesus e diz: mestre. O camarada era um mestre também. E ele pensa que ele chegando para Jesus diz assim: eu vou colocar ele junto comigo aqui. Rabi, é nós na fita. Ô
mestre, vamos ter uma conversa aqui acadêmica. Eu sei que o senhor é mestre, porque se não fosse mestre, o senhor não operaria esses sinais aí, olha, cura, milagre, libertação. Jesus diz assim: ninguém consegue ver o reino de Deus só nascendo de novo. Aí o mestre entra em confusão. E ele diz: como pode alguém nascer de novo, sendo já grande? Acaso entrará de volta no ventre de sua mãe? Irmãos, eu fico imaginando Jesus. A hora que ele responde, Jesus fala assim: você me pergunta isso, você não é mestre? Não é você que é o mestre? Então desvenda. Irmãos, o que Jesus estava dizendo aqui? Jesus estava dizendo que ele estava trazendo, e esse era o ministério de Jesus. Jesus veio trazer o reino de Deus. Jesus disse: é chegado o reino de meu Pai. E quando ele chega reconhecendo Jesus como mestre, Jesus está dizendo: não é isso que eu vim fazer. E você pode falar o que você quiser, você não está entendendo o reino, porque só vai entender o reino quem nascer de novo, filho. Você está achando que você está entendendo o reino, porque você está vendo eu operar milagre, cura. Só pode entender o reino quem nascer de novo. O seguidor ocasional, ele vem com seus dogmas, ele já vem com a sua religiosidade. E ele quer entender Jesus por meio da sua ótica religiosa. E Jesus então quebra a ótica religiosa de Nicodemos e diz: tem que nascer de novo. Se você quer ver o reino, você tem que nascer de novo. Aquele homem achava que estava entendendo tudo o que estava acontecendo. Mas mais uma vez ele reconhece Jesus como um mestre e não como filho de Deus. Porque não tem como você entender Jesus como filho de Deus sem você assumir que é um reino. Não tem como você entender que Jesus é filho de Deus se você não entender o reino do céu. Mas quando esse homem assume que Jesus é mestre, ele está dizendo que há algo terreno, que Jesus é um homem bom, que Jesus é um homem intelectual, que Jesus é um homem sábio. E Jesus, querido, dá uma pausa e diz assim: é claro que você não vai entender. E Jesus começa a falar com ele da missão dele. Na sua Bíblia vai estar a missão do filho. E Jesus vai falar da paternidade celestial, porque ele não estava entendendo. Diga assim comigo: o seguidor ocasional possui um relacionamento frequente, mas superficial. Os diálogos dos seguidores ocasionais são abrangentes. Tem uma boa conversa, mas não passa disso. Os seguidores ocasionais têm as suas opiniões próprias, e por isso são fechados a entrar no novo de Deus. Amém? Os seguidores ocasionais sempre dão uma resposta superficial à palavra. Os seguidores ocasionais vivem estagnados na apatia espiritual, porque eles se apoiam naquilo que eles conhecem. Eu acho interessante isso, querido, porque quando a gente está disposto a viver no reino de Deus, a gente aprende a viver uma estabilidade constante. Por que o Senhor faz isso? Para nos ensinar a depender dEle. Tem coisa mais instável do que andar sobre as águas? A instabilidade que o Senhor traz para a nossa vida é para nos ajudar a caminhar em fé. Não dá para nós nos apoiarmos nos nossos conceitos. A palavra de Deus diz que nós não podemos estribar, nos apoiar no nosso próprio entendimento. E o reino de Deus é exatamente isso. Você olha e você diz: ah, eu entendi. Eu entendi. É isso agora. É orar e expulsar demônio. Entendi. Aí Deus chega e diz: não é hora de orar e expulsar demônio. Aí você fala: não entendi mais nada. Aí você fala: ah, tem que tomar posse. Lembra que eu falei esses dias que a gente passou a época do tomar posse? Toda a gente tomava posse.
Passava na frente de um carro, colocava a mãozinha e tomava posse. E a gente viveu essa época. Tudo tomava posse. Passava na garagem, lá na Chevrolet, toma posse. Aí Deus vem falar que não tem nada a ver com esse negócio de tomar posse. Por isso o reino de Deus, a gente vai aprendendo. E se a gente continuar parado, até tomar posse, vai ficar o dia inteiro lá na Chevrolet, sujando o vidro lá, dizendo: eu tomo posse, eu tomo posse, eu tomo posse, eu tomo posse. E nada vai acontecer. Porque você tem que estar disposto a viver o novo de Deus. Havia alguns que andavam com Paulo, que olharam e falaram: eu entendi como que funciona. Você põe a mão e diz: sai. É isso. Beleza, eu estou fazendo. Existem uns por aí que estão entendendo desse jeito também. E eles chegaram no demônio: sai. Como Paulo faz, eu faço também. Sai. Em nome do Deus que Paulo prega. Sai. Irmãos, o demônio olharam para eles: olha, não é querendo desprezar, vocês estão fazendo até um teatro muito legal, interessante. Olha, a gente quase até arrepiou. Mas Paulo a gente conhece. O Deus de Paulo a gente também conhece. Mas vocês, quem são? E levaram o coro dos demônios. Porque não entendiam. Porque acharam que conhecia. Tem muito crente aí em Croácia. Sabe aquele feijão que não cozinha? Porque acha que está entendendo. Está entendendo. Entendo tudo de igreja. Que pena, porque a gente tem que entender tudo de reino. Entendo tudo. Eu sei como funcionam os movimentos da igreja. Eu sei como que ganha jovem. Eu sei. Você faz uma balada gospel, se enche. Uma vez eu estava numa reunião de pastores, e aí chegou alguém do meu lado com sotaque. Um daqueles pregadores pentecostais disse: irmão, ficaria muito feliz de pregar em sua igreja. Mas pensa na postura, aquele sapato meio preto, meio branco, aquele terno. Isso, a reunião era de manhã, mas ele estava com um terno brilhoso. Eu disse: quem é o irmão? Disse: sou pastor Elias. Depois eu peguei um panfleto dele, era Elias Fogo, ou Elias Trovão, alguma coisa assim. E eu disse: mas o irmão é da onde? Ele começou a ficar sem entender. Eu falei: o irmão, qual a igreja que o irmão congrega? E ele começou: qual a visão do irmão? Ele bateu na minha costas: foi muito bom conversar com o amado. A minha agenda esses dias estão livres, precisando. E foi para outro. Eu só queria conhecê-lo. Está entendendo? O terceiro grupo são os discípulos de Jesus. Os discípulos são diferentes da multidão. Os discípulos estão a fim de se comprometer. Amém? Os discípulos se comprometem. Andar com Deus, querido, é se comprometer todo dia. Você já fez alguma coisa e falou assim: meu Deus, por que eu falei isso? Porque o Espírito Santo, Ele é tão bom que Ele nos faz nos comprometermos com Deus. Uma vez eu estava num culto e o pastor falou: tem que ler a Bíblia, tem que ler a Bíblia. O Espírito Santo foi me incomodando. Eu levantei a mão e disse: Senhor, eu vou ler a Bíblia toda em 6 meses, aleluia! Depois que eu abaixei a mão, eu falei: o que eu fiz? Comecei a fazer o cálculo: 12 capítulos por dia. Mas andar com Deus é se comprometer mesmo. Porque, querido, se for no nosso tempo, na nossa vontade, a gente não sai do lugar.
Porque a gente é igual o Curiango, não é? Já viu a história do Curiango? Você já ouviu o Curiango cantando? Amanhã eu vou. Amanhã eu vou. Às vezes alguém chega para você, você tem que evangelizar. Beleza. Amanhã a gente combina. Por isso viver como discípulo é viver se comprometendo. E esse se comprometer, às vezes você erra. Não tem problema. Eu gosto de olhar Pedro e ver como que Pedro se comprometia. Jesus falou assim: vocês têm que ter a espada, viu? Vocês têm que andar com a espada, porque vocês precisam da espada. Ele foi lá escondidinho, arrumou uma espada, enfiou na bainha. E quando apareceram para prender Jesus, ele diz: eu me comprometo, eu mato agora. E Jesus olha para ele e diz: o que você está fazendo? Não é essa espada que eu estou falando. Jesus vem andando sobre as águas. João, daquele jeito dele, é um mestre, muito amoroso. E Pedro diz: é o mestre? Ei, é Jesus? Sou eu. Então deixa eu ir com o senhor. Se é o senhor, eu vou. Jesus vem e ele, paf, se comprometeu. Para ser discípulo, tem que se comprometer, tem que andar junto. Não dá para ser discípulo, querido, sendo multidão. Ou você é discípulo ou você é multidão. Porque o discípulo anda todo dia, a multidão é esporádica. Ninguém chegou e disse assim: essa multidão aqui tem cara de Jesus. Não, as pessoas chegavam para o discípulo e ser discípulo parece com Jesus. O maior drama da vida de Pedro foi que olharam para ele e disseram assim: você tem cara de Jesus. Ele disse: não tem não. Pastor, que erro. Pois é, olha que interessante. O discípulo, mesmo que ele se comprometa, errando, o Senhor dá novas chances. A multidão é riscada do mapa. Mas mesmo Pedro negando Jesus 3 vezes, Jesus aparece para ele e diz: eu te levanto para levantar, para edificar a minha igreja. O camarada que negou Jesus edifica a igreja. Porque ele se comprometia. Jesus precisava de alguém que se comprometesse. Porque Jesus sabia que se não fosse alguém que se comprometesse, amanhã não haveria igreja. Em Atos não haveria igreja. Pastor, por que Deus pegou Paulo? Porque Paulo, quando perseguia cristão, ele era autêntico, perseguidor de cristão. E o Senhor olhou para ele e disse: eu vou mostrar para ele quanto vale sofrer pelo meu nome. E Paulo, querido, sofreu muito mais do que eu e você. Ele sofreu injúria, perseguição, fome, prisão, açoite, morte. Mas ele pregou o evangelho até o fim. Dentro da cadeia, Paulo escrevia cartas dizendo: fique feliz, fique alegre, o Senhor é bom. Alegrai-vos, outra vez digo, alegrai-vos. Dentro da cadeia, preste a cortarem a sua cabeça. Porque o discípulo, ele se compromete. Amém? Diga assim comigo: o discípulo se compromete. A multidão segue até um ponto. A multidão está operando milagres. Jesus, estamos aqui. Quantos tapinhas nas costas você acha que Jesus levou? Alguém dizendo: pode contar, viu? O que precisar. Eu, como pastor, posso falar isso com propriedade. Às vezes a pessoa vem para a igreja arrastando o nariz no chão. A gente estende a mão, coloca ela de pé, ora com ela, expulsa os demônios tudinho dela. Expulse todas as legiões de demônio. Mostra Jesus para ela. Ensina ela a buscar o Espírito Santo. E aí, quando você não está fazendo o gosto dela, ela diz que você deve ser substituído. Eu não estou aqui fazendo drama, viu? Porque isso para mim já é natural.
Mas quanto você acha que fizeram isso com Jesus? Olha, o Senhor curou minha vida, Jesus. Jesus, o Senhor me trouxe vida. Pode contar comigo. Eu não sei na sua Bíblia, mas eu não lia quando Jesus estava na cruz do madeiro, a multidão ali nos pés dele. A Bíblia só diz que estava João e a mãe dele. A multidão não vai para a cruz. Só vai para a cruz discípulo. Somente discípulo vai para a cruz, porque a multidão ela vai até um ponto, até onde ela está ganhando. Engraçado, a Bíblia diz: quem quer ganhar a vida, perderá, e quem perder, ganha. Tem muita gente que vai com Cristo até onde Ele está ganhando. Estou ganhando, então eu vou. Estou perdendo, deixo. Amém? A multidão segue só por benefício. O discípulo segue por amor. Olha para os discípulos. Eles estavam pescando. Alguns. Jesus chega e diz: eu posso usar o teu barco para obra? Tem hora que, quando o crente não ajuda, o ímpio se levanta. Jesus usou de púlpito. Tem hoje gente que não rela no púlpito, que profana o púlpito. Jesus usou um barco. Pega um barco, vai lá no litoral paulista, vai no litoral catarinense, chega lá nos pescadores e entra dentro de um barco de um pescador daquele. Vai ter velho barreiro, vai ter pinga, cachaça. Não, pastor, o barco de Pedro é qualquer barco. O barco de qualquer um pescador. Jesus chegou e disse: eu vou usar de púlpito. Porque os crentes daquela época não queriam fazer nada. Eles estavam preocupados porque eles estavam usando um chapéu comprido. Eles não podiam fazer muito movimento, abalaria o chapéu. Eles tinham roupas muito plumosas, não poderia ir na praia, sujaria as roupas. E Jesus vai para a praia e usa de púlpito o barco de um ímpio, pescador, mentiroso, cachaceiro e tudo isso. Se você tem alguma visão diferente, me mostra na Bíblia para a gente discutir. E aí Jesus usa o barco. Acabou. Jesus fala: puxa vida, e aí? Tá pescando bastante? Ah, rapaz, olha, tá feio de pescaria. Jesus falou: então faz o seguinte, eu sei que vocês lavaram a rede aí, mas vamos pro fundo do rio, vamos pegar peixe. E esses ímpios pescadores ouviram Jesus pregar e falou assim: esse homem está sabendo o que está falando, vamos. Jesus chega, joga a rede aqui. Pedro disse assim: olha, vou te falar a verdade, eu não queria jogar essa rede, porque eu já lavei, já dobrei, já limpei, mas sob a tua palavra lançarei as redes. E diz a palavra que eles lançaram as redes, e eles puxaram as redes. Eles tinham tanta convicção de que poderia não acontecer nada, que eles só foram de um barco. E a hora que puxou a rede, colocou dentro do barco começou a afundar. Aí eles dizem: vem, é verdade, vem aqui. E eles encheram os barcos e vieram, cheio de peixe. Já pensou a gente? Tá lá clamando: Senhor, eu preciso de um dinheiro para pagar uma conta. E aí você vai no caixa eletrônico, Jesus fala assim para você: pode sacar. Você entra no caixa eletrônico, tem R$1 milhão. Aí você fala: é hoje, é agora, eu aprendi agora. E aí Jesus diz assim: vocês pegaram peixe. Então eu queria fazer um convite para vocês. Deixa o peixe, deixa a rede, deixa o barco e segue. Aleluia.
discípulo não pensa duas vezes. Mesmo que aparentemente ele vai estar perdendo, ele diz: eu vou. E os ímpios, cachaceiro, pescador mentiroso, deixou de pescar peixe e foi pescar homens. Deixaram tudo. A palavra de Deus diz que um homem, já de meia idade, calvo, baixinho, fazendeiro, estava lá arando sua terra, e o Senhor precisava de alguém para andar junto de um profeta que estava meio triste, meio depressivo. E o Senhor então chama Eliseu, está disposto. Eliseu pega o arado, quebra, mata o boi, faz churrasco, diz tchau, eu deixo fazenda, eu deixo tudo e vou andar com Elias, porque eu quero fazer a obra do Senhor. Toda vez que eu prego isso, eu preciso que você entenda o seguinte: quando a gente está entendendo isso, querido, quando a gente passa a querer entender isso, nós não estamos dizendo que nós vamos deixar tudo e vamos viver em comunidades hippies e vamos viver paz e amor. Ninguém trabalha, ninguém compra, ninguém vende. Não é isso, mas nosso coração tem que estar disposto a andar com Cristo, sem importar com aquilo que temos, com aquilo que Ele nos oferece. É isso que marca um discípulo. O seu coração é voltado a Deus, o seu coração é rendido ao Senhor, e Ele não mede esforços para deixar o que tiver que deixar, mas não deixar o seu mestre. Amém? Diga assim: discípulo anda com Jesus porque tem visão. Quando o Senhor perguntou, diz: e vocês, quem diz que eu sou? Pedro disse: tu és o Filho. A multidão não vê Jesus como o Filho, mas a multidão vê Jesus como um profeta. E quando ele não serve mais para ela, diz a palavra que a multidão unânime gritava: solte Barrabás e crucifique Jesus. Solte A multidão gritava: queremos o bandido, mate o Saltiteia Paneia, mate o Salvador. Porque a multidão ela é bipolar. A multidão ela vai com aqueles que estão em evidência. Jesus estava em evidência, eu estou com Jesus. Mas Pôncio Pilatos está em evidência, eu vou com Pôncio Pilatos. Quem é o líder da cidade que está mais em evidência, que é com ele que eu vou caminhar? Eu vou andar com esse meu líder aqui, ele ninguém conhece. O reino não é de multidões, o reino é composto por filhos, discípulos. Diga assim comigo: a multidão não tem propósito, discípulo tem propósito. A multidão não sabe para que ela vive, ela vai andando, ela vai querendo algumas coisas. O filho, o discípulo tem propósito, ele sabe para que ele está nessa terra. A pior crise de uma pessoa é ela não saber qual é o propósito dela nessa terra. É triste. E o Senhor tem mostrado pessoas que estão morrendo sem entender seus propósitos, sem entender o porquê que Deus as enviou nessa terra. É triste. Amém? Para encerrar, diga assim comigo: o discípulo reconhece Jesus como filho. E se reconhece Jesus como filho, entende o reino. Quando alguém chegar e dizer: Jesus, filho de Davi. Quando alguém chegar e dizer assim: Jesus, filho de Deus, Jesus, o Cristo, a pessoa estava entendendo. Irmãos, você não é chamado para essa terra, você é chamado para o reino. É triste que algumas pessoas crentes ainda estão achando que o reino de Jesus virá. O reino de Jesus não virá. O reino de Jesus já chegou.
Você começa a andar no reino quando você aceita Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. E aí você passa a ser tratado por Ele, para que você entenda melhor esse reino. Por isso, quando Jesus chega a Nicodemo e diz assim: você precisa nascer de novo, precisa se renovar. Se coloque de pé, por favor. Quem você é? Quem é você com Jesus? Pense aí. Pastor, eu tenho sido multidão. Pastor, eu tenho sido um seguidor eventual. Pastor, eu tenho sido um discípulo. Pense aí. Feche os seus olhos, por favor. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós queremos, Deus, entender quem nós somos. Muitas vezes, Pai, nós, com nossa hipocrisia, achamos que somos tão bons, mas não passamos de mera multidão. Nesta noite, Senhor, nós queremos entender, Senhor, quem nós somos no Teu reino. Senhor, nós queremos nos comprometer com o Evangelho. Nós queremos nos comprometer com a obra. Nós queremos, Senhor, nos comprometer com Jesus. Nós não queremos seguir Jesus de longe. Nós não queremos seguir Jesus até um ponto. Nós queremos seguir Jesus até a cruz. Nós queremos, Senhor, andar com Cristo. Nós queremos, Senhor, que Jesus seja o centro das nossas vidas. Nós queremos, Senhor, que a igreja seja o centro. Nós não queremos, Senhor, que o ministério seja o centro. Mas nós queremos que Jesus seja o centro da nossa vida. Senhor, porque Ele estabeleceu o reino. Ele estabeleceu o reino. E nos conquistou para este reino, Senhor, com preço de sangue. Muda a nossa visão, Senhor. Muda a nossa mente. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, nós vamos participar da ceia. A ceia é o maior nível de comunhão que nós podemos ter com Cristo. Através da ceia nós nos tornamos um com Cristo. Através do seu sangue, do seu corpo, no nosso sangue, no nosso corpo, nos tornamos um. O Senhor está chamando aqui nessa noite discípulos que estejam dispostos a ser tratados por Ele, a se tornarem um com Ele. Quando você participa da ceia de Cristo, você se torna participante do sacrifício dele. Por isso o apóstolo Paulo disse: se com Ele morremos, com Ele seremos glorificados. A ceia, ela deve trazer à memória o sacrifício. Mas o sacrifício não deve ser apenas visto para nós como um benefício. Mas o sacrifício deve ser olhado por nós, e nós olharmos para o sacrifício e dizer: eu quero ser participante do sacrifício. Nunca Jesus esteve sozinho na cruz. Eu estava com Ele. Quando eu entrego a minha vida para Jesus, eu digo: Jesus, eu me sacrifico com o Senhor. Amém? Nós vamos participar da ceia agora. A Bíblia diz que cada um examine-se a si mesmo. A ceia não é de igreja, é da
instituição, comunidade, não. A ceia é do Senhor. Então todos podem tomar ceia. Quem não toma, pastor? Só você pode dizer. Só você pode olhar para dentro de você e dizer: eu não posso. Eu não posso participar da ceia. Mas ninguém, presbítero, diácono, pastor, ninguém. É você, pastor, batizado, não batizado, ninguém. É você. Amém? Examine-se, pois, homem. Baixe tua cabeça alguns minutos e ora a Deus. Entregue seu pecado. Se você tem alguém aqui nesse ambiente que você precisa pedir perdão, peça perdão. Senhor, em nome de Jesus, nós consagramos, Deus, os elementos da ceia. Declaramos que o cálice é o teu sangue e que o pão é o teu corpo. Senhor, em nome de Jesus, obrigado pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. Obrigado porque o Senhor se entregou por nós naquela cruz. Aleluia. As irmãs vão passar com a ceia. Se você desejar pegar, você pegue e aguarde para nós participarmos juntos. A ceia aqui na igreja é todo segundo domingo do mês. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Com celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Venha Cristo sem tardar, pois o vinho se mistura, Ele dá. Glória a Deus. Com ações de graça, querido, coma do pão e beba do cálice. Em nome de Jesus. Jesus, muito obrigado. Obrigado pelo seu amor. Obrigado pelo seu sacrifício. Obrigado porque o seu amor
nos preenche, o seu amor nos resgatou. Obrigado, Jesus. Nós te amamos. Amamos. E nós entregamos a nossa vida ao Senhor como um agradecimento. Não poderia ser diferente, Jesus. Obrigado. Aleluia. Os irmãos vão estar recolhendo os cálices. Senta um pouquinho, querido. Nós vamos dar os últimos avisos. Terça-feira tem oração das irmãs aqui na igreja. Sexta tem culto, 7:30 da noite. Culto gostoso. Sábado tem rede de jovens. Os jovens vão estar aqui com uma palavra, algo bem gostoso, estar junto. Não vai ter balada gospel não, né? Não, vai ser uma palavra, vai ser algo especial. Domingo de manhã, escola bíblica dominical. Eu fico um dia sem escola bíblica, já fico agoniado. Hoje parece que meu dia ficou pequeno. E domingo de manhã, escola bíblica, 9 horas da manhã. A rede de jovens, 7:30. E todo domingo à noite, noite de celebração ao nosso Deus. Amém? Essa semana, eu gostaria que você que ainda não assistiu, eu gostaria de fazer um pedido a você e uma recomendação. Se você ainda não assistiu, assista um filme de origem presbiteriana, um filme chamado A Cabana. Se você ainda não assistiu, assista esse filme. Para você ser ministrado. Às vezes você fala, pastor, achei que o senhor fala ler a Bíblia, mas o Senhor Jesus também usa algumas coisas para ministrar o teu coração. Se você, tem alguém que já assistiu esse filme aqui? Que bom, então vocês vão ter oportunidade. Então assista o filme chamado A Cabana. E que Deus fale com você através desse filme. Amém? Em nome de Jesus. Para aqueles irmãos que não estavam aqui sexta-feira, nós sorteamos a cesta. Quem ganhou foi a irmã Tereza de Stefani. E não sei o que acontece, sempre sai a cesta para esse lado de cá. Vamos ver o que a gente faz, né? Você tá todo mundo para cá. E nós conseguimos arrecadar com a cesta, irmãos, R$810. Amém? Isso tudo é para construção. Nós estamos fazendo aqui esse lado, a gente precisa acabar, ter um lugar para as crianças, precisa terminar o escritório, muitas coisas. E aí a gente vai fazendo essas coisas para abençoar. Amém? Para nos ajudar. É claro que, além disso, nós pagamos esse terreno, né? Nós pagamos esse terreno. E esse terreno é pago com oferta. Então, Deus tem feito grandes coisas. Deus tem aberto muitas portas. Somos gratos a Deus. Às vezes a gente dá eu costumo dizer que a gente dá uma afundada. E aí o Senhor nos puxa pela mão, a gente respira e afunda de novo. É assim. Desse jeito. Às vezes a gente dá uma sufocada, o Senhor vem e dá um escape. Esses dias nós estamos parados, justamente por falta de material. Mas daqui a uns dias a gente volta e termina isso em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos colocar de pé. Estou esquecendo algum aviso? Que Deus abençoe a sua semana. Quando a gente fala assim, o Senhor te chama para ser discípulo, o Senhor nunca te chamou para ser um discípulo anulando tudo, anulando a sua humanidade, anulando a sua vida secular, anulando a sua família. Nunca Jesus fez isso. Pelo contrário, é mais leve ser discípulo do que ser multidão, porque a multidão fica ali, obrigada, porque ela precisa de um milagre. O discípulo não tem relacionamento com Deus. A multidão diz, está na hora da minha oração, é 3 horas. O discípulo anda com Cristo. Certa vez chegaram para Jesus e disseram assim, seus discípulos não vão jejuar? Olha o peso, tem que jejuar. Jesus falou assim, mas como que eles vão jejuar se eles estão em festa? O noivo está presente, eles não podem jejuar.
Amém? Então viver com Jesus, querido, é viver uma vida boa. Não é se anular, não. É viver feliz. Que essa semana você tenha uma semana feliz. Se você for pescar, que você pesque, que tenha uma tarde de pescaria boa. Se você for viajar, que você tenha uma viagem gostosa. Se for trabalhar, que você trabalhe com alegria, que seja um trabalho gostoso. Amém? Que você possa ser abençoado nessa semana. E eu queria também encerrar esse curso orando pelos pais. Quem é pai aqui? Amém. Não é fácil ser pai não hoje, em dia. Mas o Senhor levanta esses homens aí firmes. Amém? Para poder ser esse esteio. Amém? O mundo está querendo mudar esse negócio aí, quer colocar a mulher no lugar dos homens, né? Mas os homens têm que ficar firmes, sendo sacerdote, orando, entendendo que a cobertura espiritual é a responsabilidade do homem. Às vezes a mulher, hoje eu não estou bem, vamos ficar em casa. O homem tem que falar, não, vamos para a igreja. Amém? Gostaria de orar pelos pais. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela vida de cada pai aqui. Derrame a tua bênção, a tua graça, Pai. Que o Senhor possa fortalecer essa figura, que tantas vezes o Satanás tem se levantado, Senhor, para destruir a figura do pai. Em nome de Jesus, Pai, abençoe os pais nesta noite. Senhor, abençoe também cada um aqui, que eles tenham uma semana abençoada, uma semana de vitória, uma semana, Senhor, cheia de poder. Que eles tenham, Senhor, descanso, que eles tenham, Senhor, prazer no trabalho, que eles tenham prazer no convívio da família, que seja uma semana, Senhor, gostosa, leve, em nome de Jesus. Seja uma semana de prosperidade, de bênçãos, em nome de Jesus, pois é isso que acontece com quem te segue, com quem anda com o Senhor, em nome de Jesus. Abençoe também, Senhor, cada um que vai dizimar nesta noite, que vai ofertar. Multiplica, Senhor, a semente, multiplica, Senhor, a oferta, em nome de Jesus. Derrama a tua unção, a tua graça, em nome de Jesus. Irmãos, que Deus abençoe, que você seja abençoado cada dia, que o Senhor continue ministrando no teu coração. Amém? Quem trouxe o dízimo e a oferta, coloque aqui no gasofilácio. Cumprimente o irmão, a irmã com a paz do Senhor. Está encerrado em nome de Jesus.